A paz do Senhor a todos os amados professores e alunos da EBD. Desta feita, estando aqui de posse da lição de juvenis, nós estaremos falando acerca da lição de número 2, Avivamento nas Sagradas Escrituras. Na lição anterior foi feito um breve relato do que será este trimestre, do que será tocado a respeito daquilo que a palavra de Deus conclama ao avivamento espiritual, a um retorno a Deus, a uma busca sedenta por este Deus vivo, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Na lição Avivamento nas Escrituras, para a juventude, nós percebemos um ponto que, digamos, seria primordial para esta lição. É reconhecer a origem, a fonte de todo o avivamento. Temos, por leitura bíblica em classe, 3 textos. Em Êxodo capítulo 33, versículos 8 a 11, Lucas capítulo 15, versículos 21 a 14, do versículo 21 ao 24, e finalmente 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14. Vai retratar a história de Israel em 3 momentos específicos, 2 no Antigo Testamento e 1 no Novo Testamento, citado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Mas eu queria basear esse momento de reflexão desta lição a partir do capítulo 119, versículo 40 do livro de Salmos, Salmo 119, versículo 40, que tem a seguinte expressão: eis que tenho desejado os teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. Este é o clamor do salmista, quando ele está pedindo uma vivificação pela justiça do Senhor. E qual seria esta justiça? Os seus preceitos, os preceitos de Deus. É os preceitos de Deus que traz ânimo, que traz um encorajamento, que traz um despertamento e traz assim um homem de volta, de retorno ao Senhor. Então, o Salmo 119, a característica principal é falar sobre os preceitos, sobre a lei, sobre o testemunho, enfim, sobre a palavra de Deus. E é sob esta palavra que todo o verdadeiro avivamento vai ocorrer, tanto nas Sagradas Escrituras, na figura da Bíblia Sagrada, no Antigo e no Novo Testamento, quanto na modernidade, quando a Igreja do Senhor está embasada neste avivamento a partir das Escrituras. Vamos ver que a Escritura, ela tem essa função, como o apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16 da segunda epístola, ele vai dizer que toda a Escritura divinamente inspirada é apta para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então, a palavra de Deus, ela nos instrui, a palavra de Deus, ela nos exorta, ela nos ensina e nos prepara para este avivamento. Avivamento, ela não é um termo que não aparece dentro da Bíblia, A palavra mais corriqueira dentro da Bíblia que você vai encontrar na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, é avivar. E este avivar tem a ver com uma lâmpada que está apagada, está no lume, ela está perdendo o seu foco, a sua chama está declinando e ela precisa ser reacesa. Deverá haver uma inflamação. Então, o termo avivar, ela tem um significado primitivo de preservar ou manter vivo. Então, essa chama que está ao lume e está perecendo, está acabando, ela tem que ganhar um novo gás, ganhar um novo óleo, para que ela possa permanecer brilhando. Então, a partir do momento que a palavra de Deus nos aviva, esse avivamento ele deve ser permanente. Se em algum momento essa chama do avivamento ela diminui, novamente tem que haver esta restauração, essa transformação.
O texto, dentro da leitura bíblica de Êxodo capítulo 33, vai falar acerca de quando Moisés entrava na tenda da congregação. Todas as vezes que Moisés ia ouvir algo da parte de Deus, diz a palavra de Deus que todo o povo se levantava das suas tendas, ficavam ao pé das portas das suas tendas e observava Moisés caminhando até a tenda da congregação, a grande tenda. E ali, quando ele entrava, estava coluna de fogo, coluna de nuvem, a porta da tenda da congregação. E ali Deus falava, como diz a Escritura, face a face, como Moisés, como qualquer homem fala com o outro. Então, esse texto, quando Moisés ele entra na tenda da congregação, todo o povo que está em pé se inclina, ajoelha em reverência à voz de Deus que está sendo ouvida por Moisés. E ali está trazendo este temor, está gerando um arrependimento e principalmente a fé através da palavra de Deus. O segundo ponto da segunda leitura em Lucas capítulo 15, versículos 21 a 24, esse texto vai falar sobre o filho pródigo. O filho pródigo que tinha toda uma experiência com o pai, tinha toda uma liberdade com o pai, e este filho ele sai, gasta tudo quanto tinha, e lá naquele deserto, naquela aridez dos seus sentimentos, distante da casa do pai, ele recobra aquele amor perdido, recobra aquele sentimento familiar, e ele coloca no seu coração o desejo de voltar para o seu pai e ser tratado apenas como um empregado seu. A palavra avivamento também tem esse sentido, é de você retornar às experiências vividas anteriormente. E quando esse jovem volta para a casa do pai, ele renova esta aliança. O pai, de prontidão, renova a sua filiação e o coloca na genealogia como homem temente, como homem piedoso. Certamente Deus assim fará conosco todas as vezes que nos propusermos a nos distanciarmos dele. Ele dará uma nova chama, ele deixará acesa esta chama, esta fagulha que pelo Espírito Santo nos fará tornar as Sagradas Escrituras. E o terceiro e último texto, de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Ele também é colocado não apenas para Israel, mas para a igreja nos dias de hoje. Quando a Bíblia diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome, Israel, ele tem aquela partícula, aquele vocábulo da palavra de Deus, do próprio Deus, do divino neste próprio nome, mas é o povo que era peculiar, o povo que era propriedade exclusiva de Deus. Então, se este povo viesse a fraquejar, o Senhor estaria automaticamente atento para perdoar os seus pecados e, como diz o texto, sarar a sua terra. O primeiro ponto fala sobre o avivamento no Antigo Testamento. E ele vai falar sobre o avivamento e a oração de Abacuque. Essa lição número 13, a última lição deste trimestre, do avivamento para a juventude, é exatamente específica para falar de Abacuque capítulo 3. Mas diz o texto que: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Abacuque, ele ouve a palavra e ele teme. E aí ele faz o seu rogo, vai fazer a sua súplica ao Senhor. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E repete, ele dá ênfase, no meio dos anos a notifica. Ou seja, Deus, o profeta Abacuque, ele está dizendo, independente do que ocorreu no passado, independente do que vier a partir de agora, aviva esta obra, aviva o teu povo, e que este avivamento seja permanente, seja constante, seja perene. É assim a nossa necessidade também hoje, um avivamento que possa produzir uma permanência na presença de Deus. Não é apenas um avivamento singular, pessoal, objetivo, muito subjetivo,
subjetivo, digo, apenas para si, mas é um avivamento que vai impactar a vida de outros. E aqui o profeta Abacuque, ele estava pedindo a Deus, suplicando a Deus, que esse avivamento pudesse impactar toda a sua nação, para que daí pudesse se perceber, ainda hoje, a necessidade do povo de Deus, de buscar a Deus, de buscar a sua face. Então, no Antigo Testamento, a gente vai ver esse exemplo de Moisés, como foi lido o texto, vai ver o exemplo de Salomão, quando ele pede na oração no templo, que ele estava consagrando ali a misericórdia de Deus para o seu povo. Vai ver também na nova aliança, a questão do filho pródigo. Então, essa ênfase de avivamento, ela está presente tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ou quanto nas alianças, porque era uma necessidade sempre primais de o povo voltasse a Deus, como acontecia no caso dos juízes. No tempos dos juízes, estavam ali os juízes administrando a vida espiritual do povo, e quando aquele juiz morria, após um tempo em que havia uma paz na congregação, no meio do povo de Deus, quando o juiz morria, o povo voltava à prevaricação, o povo voltava às primeiras obras de iniquidade. Mas no momento de aperto, eles clamavam ao Senhor, e o Senhor levantava um outro juiz que pudesse dar livramento a ele e que pudesse produzir paz, não apenas na terra, mas também aos corações sedentos pela justiça e pelo favor divino. Também temos aqui, no segundo ponto, o avivamento em o Novo Testamento, a importância do Novo Testamento. Aqui há uma nova relação. A Bíblia diz que Jesus, quando estava com os discípulos, disse enfaticamente: o Espírito está em vocês, mas habitará em vocês. Ele está ao lado, mas estará dentro. É esse novo momento, no Novo Testamento, que é a maior obra da evangelização, vai ser toda permeada através da influência, através da posição do Espírito Santo dentro da vida daquele crente, daquela igreja primitiva. Então, a testemunha de maneira mais intensa dentro do Novo Testamento, a nova aliança, é a ação poderosa do Espírito Santo. E isso está estabelecido a partir dos Atos dos Apóstolos. Aqueles primeiros capítulos, ele já vai colocar ali uma grande ênfase dentro desse avivamento, que pela palavra e pela espera, quando Jesus disse: vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês possam receber um poder diferente. Então os discípulos esperaram, o Espírito Santo veio sobre ele, e naquele primeiro momento de avivamento, entre 3.000 almas na primeira pregação de Pedro, e depois quase 5.000 almas foram acrescidas naquele momento, e a igreja expandiu de forma gloriosa para a glória do nome de Jesus. E o terceiro ponto, e a gente já está finalizando, chegando ao fim desta lição, é o avivamento. Ele é uma promessa bíblica. A Bíblia, ela sempre foi colocada, tanto pelos estudiosos da Antiga Aliança, como para aqueles que compilaram toda a Bíblia Sagrada nas suas duas alianças. Ela é colocada como inspirada, inerrante, infalível e completa palavra de Deus. Nós não precisamos de um novo avivamento senão pela palavra de Deus. E diz Jeremias, capítulo 1, versículo 12, quando Jeremias ele questiona Deus acerca de ser muito jovem para isso, ele diz o Senhor: eu velo pela minha palavra para cumprir. Os anos passam, os séculos passam, mas o Senhor permanece fiel. E finalmente, o avivamento tem a ver com a renovação, com uma mudança de atitude e com a transformação. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, diz Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, na sua segunda carta. E também, finalmente, onde começa o avivamento? Começa em nós, a partir de uma nova consciência de que temos um Deus e que nele
todas as coisas podemos. Mas o clamor de Abacuque continua: aviva, ó Senhor, a tua obra. Notifica na sua vida, meu amado professor, meu amado aluno, deixe que o Espírito Santo notifique esse avivamento em suas vidas, e que durante todo esse trimestre que decorreremos, nós possamos ver o impacto na história e o impacto que chegou até nós a partir da salvação, da confissão das nossas almas. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Amém.